novamente aqui com vocês para falar da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. Isso mesmo, nós vamos falar hoje do volume 4, capítulo 5. Isso mesmo, olha só. Agora precisamos sim conhecer as habilidades, porque elas não são as mesmas que fizeram a composição do capítulo 1, 2, 3 e 4. Bora comigo? Olha só, do primeiro ao quinto LP 03 é a mesma que estava lá, porque ela está se repetindo aqui. Em localizar informações explícitas em textos. Do 1 ao quinto LP 01, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola, nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destina. Do 0 ao quinto ano, a LP 04, diferenciar na leitura de texto, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reconhecer na leitura de texto o efeito de sentido que decorre do uso das reticências, aspas e também parênteses. Terceiro ao quinto, a LP 14, identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos como recurso coesivo anafórico. Até aí todas as habilidades estão coincidindo. E do primeiro ao quinto a 04, identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais em textos multissemióticos. Vamos observar os descritores? No caso do primeiro, a habilidade do primeiro ao quinto LP 03, localizar informações explícitas em texto, essa ok, coincide. Do primeiro ao quinto LP 01, reconhecer as relações em parte de um texto, opa, aqui o descritor já muda. Identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, identificando repetições, substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Lá era só sobre pronomes, aqui amplia-se, não é? Bom, e a do 0 ao quinto ano, LP 04, estabelecer relações de causa e consequência. Opa, esse descritor também altera. Então, de causa e consequência entre partes e elementos do texto. O que vocês estão observando? As habilidades são as mesmas, os descritores são diferentes. Do capítulo 1 até o capítulo 4, tudo igual. Do capítulo 5 para frente, as habilidades são as mesmas, porém, os descritores alteram, né? Bom, agora, do terceiro ao quinto LP 14, reconhecer os efeitos de sentido, construído a partir de recurso gráfico visual, tipo de letras, balões, isso não tinha no anterior, e onomatopeias. E do primeiro ao quinto LP 04, identificar as variedades linguísticas, os níveis e as marcas linguísticas que evidenciam locutor e interlocutor, reconhecendo o uso da linguagem formal e informal, depende da situação de uso, uma conversa entre amigos, uma aula, por exemplo. O que nos diz a BNCC sobre o letramento? O letramento é dado como prioridade para todos os anos séries. Eu vou então me preocupar em desenvolver sempre propostas que levem o meu estudante ao desenvolvimento da proficiência leitura. Bora lá comigo, por isso é que eu apresento aqui essas sugestões. As sugestões, elas sempre se baseiam em um texto. O texto ele serviu como suporte para a elaboração da atividade 9, 10, 11 e 12, dessas atividades todas. E o texto é o nascimento da galinha da Angola. Diz assim: conta-se que houve um tempo em que todas as aves viviam juntas, em paz, mas começaram a perceber diferença entre elas. Algumas tinham penas brancas e azuis, outras tinham pescoço longo e pés vermelhos, mas a espécie mais bela era a melro. Todos achavam o melro lindo. O macho tinha o bico alaranjado e penas negras, e a fêmea
penas pardas e negras e a garganta esbranquiçada. Com o tempo, o sentimento de inveja começou a crescer dentro dos pássaros. Assim, o Melro prometeu usar seus poderes mágicos naqueles que deixassem a inveja de lado para mudar a plumagem para tons brilhantes de preto. Várias aves receberam o presente, mas a galinha da Angola não conseguiu admirar, sem invejar o Melro, e o Melro ficou muito bravo. Sendo assim, a galinha da Angola foi transformada em um animal magro e fraco, com o corpo pintado como um leopardo. Dessa forma, ela seria devorada pelo leopardo, tomado por inveja de ver um animal pintado como ele. Assim, a galinha da Angola pagou pela sua inveja. O texto, então, serviu como suporte para a elaboração das atividades 9, 10, 11 e 12. Nesses itens foram explorados os seguintes descritores: localizar informação explícita em textos, reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto e, por fim, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Essas foram as habilidades utilizadas para a elaboração dessas atividades. E a sugestão qual é? Bora lá comigo? Então, metodologia ativa. Atividade em grupo, reescrita criativa e produção de texto, passo 1. Primeira etapa. Leitura e compreensão. Leitura da fábula, dividir os estudantes em grupos pequenos e fornecer cópias da fábula ou então indicar a página, o nascimento da galinha da Angola. Na segunda etapa, vem a discussão em grupo, pedir aos estudantes que discutam a história dentro do grupo, identificando personagens, cenário e também a moral da fábula. Bem, na próxima etapa é a atividade de reescrita. Reescrita da fábula, solicitar que cada grupo reescreva a fábula com uma nova perspectiva. Eles podem alterar o final da história, inserir novos personagens ou criar um cenário diferente, e aí você tem o papel de ficar sempre incentivando a criatividade dos estudantes. Na próxima etapa é a criação de um novo final. Quem sabe a galinha da Angola não ganharia um final diferente. Pedir que cada grupo escolha uma nova moral para a história com base em sua reescrita. Etapa próxima é produção artística e compartilhamento das ilustrações. Os grupos devem criar ilustrações para a nova versão da fábula que escreveram. Apresentação. Cada grupo apresentará a sua reescrita, ilustrações para a turma, explicando as mudanças que fizeram e a nova moral que eles criaram. Reflexão e feedback, reflexão em grupo. Após as apresentações, conduz uma reflexão sobre a atividade. Perguntar aos estudantes o que eles aprenderam com a reescrita da fábula e como foi a experiência de criar uma nova versão da fábula. Será que seria dar uma nova chance, uma nova oportunidade para um comportamento diferente? E feedback, oferecer feedback sobre o trabalho dos grupos, destacando aspectos positivos e áreas para melhoria. O que os grupos poderiam melhorar e o que eles foram positivos, por exemplo. Isso motiva o estudante. O que vocês acharam da sugestão? Ah, que bacana! Eu aguardo o posicionamento de vocês, espero que tenham gostado. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!